Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2013. Estamos juntos há 473 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 4 e 5 do primeiro livro de Samuel. No livro de Samuel, na obra como um todo, nos dois livros, nós estamos vendo o povo de Deus recebendo o líder segundo o coração de Deus e a monarquia israelita sendo instaurada. É Deus tirando o povo do período das trevas dos dias dos juízes, onde não havia rei, cada um fazia o que achava mais certo, para os dias em que um rei, segundo o coração de Deus, lidera o povo em obediência, em adoração ao Senhor. Samuel é um personagem central nesta transição. Ele é o último juiz e é aquele que vai ungir o primeiro rei, Saul, e posteriormente o rei definitivo, Davi, com sua dinastia eterna. E então, nós vemos aqui, ao mesmo tempo em que Deus está agindo, antes que se apague a lâmpada, como dissemos ontem no capítulo 3, verso 3, antes que a lâmpada de Deus se apague, antes que seja tarde, Deus está levantando o líder Samuel, mas esse líder é levantado num contexto de impiedade. Os filhos do sumo sacerdote são ímpios, se deitam com mulheres na porta do tabernáculo e profanam as ofertas do Senhor. E, por conta disso, por conta da época e do contexto daquela época, nós vamos ver os mesmos inimigos que nós vimos lá nos dias de Sansão, trazendo problemas para os israelitas. E os homens ímpios em Israel, como são Hofni e Finéias, os filhos de Eli, levando o povo em direção à ruína. É necessário que a liderança de Samuel se estabeleça e a batalha que nós vamos ver aqui agora vai mostrar tanto a impiedade de Hofni e Finéias, como o juízo de Deus sobre eles e sobre Eli, que não os repreendeu, como foi anunciado pelo profeta de Deus, como vimos ontem, e também o cenário sendo preparado para que a liderança de Samuel seja despontada. Como vai ser a batalha? Vai ser a batalha contra os filisteus, os mesmos inimigos que estavam dando muito problema nos dias de Sansão. Mas note, a distância entre Samuel e Sansão é pequena ou nenhuma. Nós não temos condições de afirmar com toda certeza, mas é bastante plausível que Samuel tenha vivido aí algum tempo em comum com Sansão. Nós estamos notando aqui com toda clareza que o cenário inicial do livro de Samuel é aquele tipo de impiedade, aquele tipo de abandono da lei de Deus tão característico lá do tempo dos juízes. Afinal de contas, os filhos do sumo sacerdote estão agindo dessa forma ímpia. E os inimigos são os mesmos, os filisteus. Então, há uma batalha dos israelitas contra os filisteus, e é no contexto desta batalha, mesmo inimigo da época dos juízes, que nós vamos ver as coisas começando a mudar. A descendência de Eli é reprovada e assassinada nessa batalha, e Samuel começa a ser acreditado como líder. Como vai ser essa batalha? Bom, num primeiro momento, os israelitas perdem 4.000 homens numa batalha que é feita e narrada aqui até o verso 4 do capítulo 1. Mas, na sequência, eles tentam manipular Deus e levam a arca da aliança para o campo de batalha. Como se Deus fosse obrigado a vencer a guerra pelos israelitas, porque os israelitas carregaram Deus para o campo de batalha. E, lamentavelmente, os israelitas precisaram descobrir a duras penas que Deus não pode ser manobrado, ele tem que ser obedecido. E então, mesmo com a arca no campo de batalha, eles perdem. E a derrota da segunda vez é muito maior, porque se na primeira vez são 4.000 homens que vão cair, na segunda vez são 30.000 homens. E Hofni e Finéias, os filhos de Eli, são assassinados em batalha. Vem um homem para contar a notícia. E parece um detalhe insignificante, mas esse homem saiu das fileiras do campo de batalha, abandonou a batalha para vir contar a notícia, e o bendito homem é da tribo de Benjamim, a tribo de Saul, que já foi tão desacreditada lá no livro dos juízes. E esse homem vem falar para Eli que estava tremendo pela arca de Deus. Seu coração tremia, porque quem carregava a arca eram seus filhos ímpios. E quando Eli recebe a notícia, ele cai para trás, esse fato também é conhecido, e morre. E a nora de Eli, que estava grávida de Finéias, seu filho, concebe ali naquele momento, ao saber que o sogro tinha morrido, que o cunhado e que o marido tinham morrido, que a arca tinha sido tomada, e ela dá o nome ao menino que nasceu de Icabô,
dizendo: foi-se a glória de Israel. Agora chegamos ao fim. Deus, de fato, deixou claro o quanto ele desaprova Israel, e nós não temos mais nem mesmo a arca do nosso lado. Isso nos faz lembrar um pouco, na sequência, o que aconteceu com Sansão. Os israelitas se viram em grande aperto quando Sansão aparentemente tinha sido levado para uma derrota final. Seus cabelos cortados, seus olhos vazados, e agora como Sansão libertaria o povo de Israel? Mas lá no templo dos deuses dos filisteus, no palácio dos príncipes filisteus, quando ele estava sendo usado para divertir os filisteus, é que Sansão deu a sua cartada final e matou mais filisteus com sua morte do que havia matado durante toda a sua vida. Há um certo paralelo aqui. Só que agora quem vai agir não é Sansão levado ao palácio dos filisteus, mas é a arca levada aos templos do deus filisteu Dagon. A arca não pode ser manobrada por israelitas e ela também não pode ser domada por filisteus. O símbolo da presença de Deus é tal que Deus mesmo mostra o seu juízo e a sua superioridade sobre Dagon, de tal forma que o deus filisteu acorda todas as manhãs ajoelhado, prostrado perante a Arca da Aliança, símbolo da presença do Senhor. Além disso, a mão do Senhor castiga os habitantes das cidades filisteias que hospedam a arca. Então começa em Asdod a arca, e depois ela é levada para Gate, e depois ela vai levada para Ecrom, mas ninguém quer segurar a arca, porque onde a arca para, o juízo de Deus se manifesta. Note, ninguém precisa cuidar de Deus. Deus se cuida sozinho. Ninguém organizou uma força de resgate para a arca. A arca voltou sozinha porque os filisteus agora estão desesperados para devolver a arca, como eles falam aqui no verso 11, para que Deus pare de matar o povo. Há um terror de morte em toda a cidade, porque Deus castiga duramente aqueles que manipulam desautorizadamente a arca. Quem não morria era atingido com tumores, e o clamor dos filisteus sobe até o céu. Isso já deixa claro, portanto, que Deus é soberano sobre israelitas, sobre filisteus, que Deus não pode ser manobrado, nem usado como a sua arca ser usada como um troféuzinho, como eles fizeram com Sansão. Não, isso não pode acontecer. Deus está agindo sim, disciplinando os impenitentes e pecadores. Hofni e Finéias morrem, Eli, que não repreendeu seus filhos, morre. 34 mil soldados israelitas são abatidos. Mas Deus também está, ao mesmo tempo em que disciplina o seu povo, executando o juízo sobre os filisteus, que sofrem grandes baixas e aprendem o terror do Deus de Israel com esse episódio. No que leremos amanhã, nós começaremos a ver o profeta Samuel despontando como grande liderança no lugar de Eli, assumindo a posição de sumo sacerdote e liderando o povo de Deus em relação às batalhas com os filisteus. E mediante a obediência a Deus, ele vai conseguir aquilo que Sansão, por conta do seu desprezo, deixou incompleto, e que Davi vai finalizar um pouco mais à frente. Nisso tudo, então, vemos que Deus não pode ser manobrado, que Deus não precisa ser defendido, mas que nós precisamos obedecer a Ele e temer a Ele. Que nesse cenário brasileiro, onde lamentavelmente tantas pessoas acham que podem decretar coisas para Deus, mandar em Deus, exigir coisas, que essa seja uma lição importante para nós. Deus é soberano e faz a sua vontade. Que não nos preocupemos em defender Deus, Ele sabe se virar, Ele é todo poderoso, mas que nos preocupemos em temê-lo e fazer a sua vontade. Esse será o segredo da nossa vitória. Que Deus nos abençoe nisso. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a fazer a tua vontade e a te obedecer para encontrarmos a vitória. Quebra o nosso coração de qualquer tentativa torta de te manipular ou de fazer de forma diferente aquilo que os israelitas fizeram ao tentar forçar-te, ó Senhor, levando a arca para o campo de batalha. Que nos submetamos à tua vontade e que, obedecendo aos teus planos e mandamentos, obtenhamos a vitória que Samuel obteve. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você. Até amanhã, se Deus quiser.